Vamos esperar mais uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando. Vamos. Deixa eu só pegar uma água aqui. Oi, Betina, boa tarde, tudo? Tudo indo, né? Daquele jeitinho. Daquele jeitinho enlouquecedor do início do ano. Sim, tanto pessoalmente, profissionalmente, é uma loucura. Sei como é que é, aqui tá igual. Uma sexta-feira entra de férias, ou seja, amanhã. Então eu tô na paz do Senhor. E nossa empreendedora é essa que tira férias, quero chegar lá um dia. 9 dias, tá bom? Mas é tipo obrigatório, senão a minha cabeça vai entrar num tilt. Então é isso, eu não tenho muita opção. 9 dias é pouco também, não é 30, é 9. Ninguém vai morrer em 9 dias. Vou mandar lá no grupo do Ladies também, dizendo que tá começando. Oiê, Dani, Olá, tudo? eu não vi que eu não estava aparecendo. Olá, tudo bem? Tudo. Eu conheço essa risada da Cris do teu lado. Sim, Eu conheço. cheguei aqui agora no talvez. Esperar mais uns 2 minutinhos por aí. Não. Vamos começar, Felipe. O que tu acha? Para a gente não perder muito tempo aí na nossa. Nossa, Do engorda. dever difícil aí de falar um pouquinho. Bom, pessoal, então boa tarde. Oi, eu sou a Aline, eu sou fundadora da Colocker, uma startup de armários inteligentes, e eu também sou co-criadora do Instituto Ladies in Tech. Esse evento, ele é um terceiro evento de uma trilha de vários workshops que a gente, Ladies in Tech, está fazendo em conjunto com a UOL. Então, o primeiro workshop que aconteceu em novembro foi o Pitch Perfeito, onde abordou como construir um pitch perfeito na visão da UOL. E o segundo workshop que aconteceu em dezembro foi como eu estou tentando aqui como era o nome? O pitch perfeito na visão da UOL foi no primeiro, e no segundo a gente trouxe fatores que a UOL analisa para chegar no investimento para as startups, né? Então a gente abordou no segundo evento as Yellow Flags, e depois no final a gente teve um bate-papo super legal com a Simone Seabra e com o Bruno Arruda, que são dois investidores da UOL.
Esses dois workshops, eles ficaram gravados e os dois vocês conseguem assistir no canal no YouTube da UOL. Então, esse daqui também está sendo gravado e também vai ser disponibilizado lá no canal do YouTube da UOL. A partir de amanhã, provavelmente as gurias já vão estar disponibilizando lá e depois a gente manda o link através do e-mail. Bom, então, sendo brevemente, eu quero apresentar um pouquinho do Ladies para vocês. Eu vi que tem algumas integrantes do Ladies aqui, mas rapidinho, o Ladies é um instituto de apoio e fomento ao empreendedorismo feminino na tecnologia. Nós hoje batemos a marca de 200 integrantes no Ladies, então nós somos um grupo onde nós somos abertas a todas fundadoras, CEOs e também mulheres que tenham cargos diretivos em startups e empresas de tecnologia. Então, a gente ajuda aí essas mulheres com eventos como esse, eventos presenciais. A gente tem aí o nosso famoso Beer Pitch, que ultimamente ele está ficando famoso, que nada mais é do que um motivo para ir para o bar, tomar cerveja ou drink ou o que for, ou até mesmo água, e falar de negócios, né? Então, fica aí o convite também para todo mundo. Para ser integrante do Ladies, precisa ser mulher, mas também, como a gente fala, né? A gente adora os leidos que ajudam e apoiam o Ladies, então fiquem muito à vontade a nos procurar, a nos seguir nas redes sociais e até mesmo bater um papo com a gente. Bom, com isso, apresentado o Ladies, eu quero abrir aí a palavra para o Felipe, para ele se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da UOL e para a gente dar início no nosso workshop. Maravilha, Aline. Obrigado pela introdução, parabéns pelos resultados aí que o Ladies vem alcançando. Incrível aí a iniciativa de vocês e é um prazer para mim aqui estar colaborando com essa galera, porque é uma injeção de energia na gente aqui que trabalha todos os dias com founders, num ambiente também, acho que com muitos desafios, e aí quando a gente fala de desafios, eu digo aqui que é um ambiente às vezes super masculinizado e que a presença de mulheres cada vez mais nos enche de esperança de que pode ser um ambiente mais inclusivo, mais diverso e que a gente possa caminhar juntos aí para um Brasil mais empreendedor, com mais mulheres empreendendo. Então, para mim é um super prazer estar aqui. E galera, eu queria dar boa tarde para vocês, quase noite, mas ainda aqui em Porto Alegre, né, o dia tá firme ainda. Então, boa tarde para todo mundo. É um prazer de novo receber vocês aqui junto com a Aline, com o pessoal da Ladies in Tech. É uma iniciativa tocada a quatro mãos, na verdade, a muitas mãos, porque a UOL está na figura muito da Mari, da Débora, da Nath, da própria Simone, que é investidora aqui na UOL, que é uma pessoa incrível que ajuda muito as startups aqui. A gente colabora nessa iniciativa para poder trazer para vocês um pouco do nosso dia a dia e a gente entende e do que a gente entende também que pode ser útil e que pode agregar para vocês. E a ideia que é essa, a ideia é que a gente para esse encontro 3 falar de um assunto que é um assunto, não é um assunto sexy, pelo contrário, é um assunto bem chato, na verdade, mas que me convocaram para falar sobre due diligence, sobre o contrato, e eu vou tentar, na medida do possível, aqui fazer o meu melhor para entregar para vocês, na visão da UOL, como que como é que essa etapa funciona e o que a gente cuida, e o que vocês, como founders, devem atentar e devem, né, observar nessa etapa. Eu vou compartilhar minha tela aqui e aí a ideia é que eu tenho um material bem breve, não vai ser nada extenso e a gente pode depois bater um papo, todo mundo aí bem informal, para que a gente possa tirar dúvidas. Eu acho que esse é um momento provavelmente aí mais rico que a gente possa ter nesse momento. Deixa eu achar aqui a apresentação. Pessoal, só para deixar claro também, depois a gente vai abrir um tempo, um espaço para perguntas. Então, conforme o Felipe vai falando, provavelmente vocês vão ficar com alguma dúvida, vocês vão ficar com alguma perguntinha, então anotem, que depois no final a gente abre para perguntas. Foi, né? Foi, tô vendo a tela já. É para funcionar. Bom, então tá. Pessoal, então assim, só para a gente, antes de eu passar aqui direto para o conteúdo, aí só para fazer uma breve introdução da UOL, sei que muita gente já deve ter participado do encontro 2, do encontro 1, enfim, então acho que o pitch da UOL já tá feito, mas só para caso alguém esteja chegando de paraquedas aqui, quer ver só a parte de contrato e due diligence,
apresentando a UOL. A UOL é uma aceleradora de startups. A gente está no mercado há 10 anos. Completamos 10 anos ano passado, em 2023. E basicamente a UOL nasceu com o propósito de investir, de ajudar startups, empreendedores early stage a terem sucesso nas suas empreitadas, nos seus negócios, né? Então, a gente, obviamente, tem como missão ajudar esses founders, essas founders a tracionarem os seus negócios e a crescerem, e lá na frente a gente participar desse, digamos assim, desse exit, né, dessa saída, desse evento de liquidez lá na frente que se apresenta com alguma frequência aí dentro do ecossistema de startups. Vocês devem acompanhar que grandes empresas, os grandes fundos de investimento, muitas vezes ou compram 100% ou compram uma fatia relevante de participação dentro de startups. E essas startups começaram de alguma maneira no quarto de alguém, numa sala de faculdade. Então a gente tem como missão investir nessas startups lá no início. Geralmente a gente chama do estágio super early stage. E aí a gente, obviamente, acompanha toda essa startup através de investimento financeiro. A UOL hoje investe de 100 a 300 mil. Mas muito mais do que isso, a gente coloca toda a nossa comunidade à disposição da startup para que ela possa acessar pessoas, mercado, acessar contatos, acessar networking. E isso tá muito concentrado na nossa comunidade de investidores, de investidoras, de empreendedores, de empreendedoras. Então, hoje a gente tem aí 370 investidores anjo, né, na figura do investidor anjo, que podem agregar smart money para essas startups. Também tem a nossa comunidade de 153 startups investidas, mais de 300 founders aí dentro dessa nossa comunidade. Então, é uma rede que a startup certamente pode conversar sobre algum desafio específico que ela esteja passando. E isso acho que é o maior valor de fazer parte da UOL, né, como uma aceleradora que tem de fato uma grande comunidade de pessoas que estão interessadas no sucesso das startups que são investidas. Então, é um olhar muito, né, é um olhar muito alinhado de todo mundo para o sucesso dos founders. Então, a UOL sempre será uma aceleradora muito founder friendly. Fato curioso sobre a UOL é que acho que a gente já conseguiu ajudar a transformar founders em investidores, né? Então, a gente já teve aí, dentro da nossa jornada, cerca de 13 exits, e desses exits, né, que os founders colocam dinheiro no bolso, dão um retorno para os investidores, alguns se tornaram investidores também da aceleradora nessa jornada, o que faz com que a gente consiga fazer a roda girar, né? Ou seja, o dinheiro e o conhecimento que a gente conseguiu ajudar a gerar lá no início daquelas startups hoje está retornando para a UOL também como smart money, digamos assim, como founders que tiveram seus cases, né, construíram seus cases e hoje podem ajudar as startups que estão começando. Então, só para fechar o meu comentário, minha introdução da UOL, assim, bem resumidamente, e aqui acho que acho que o grande objetivo aqui é a gente conversar sobre essa etapa de contrato e due diligence, que é a etapa que acontece dentro do processo da UOL, logo após o pitch. E aí vocês podem estar se perguntando, mas não era o pitch a fase final? Quer dizer, apresentei o pitch, a UOL divulgou lá o resultado e eu fui aprovado, minha startup foi aprovada. Bom, depende, né? A gente pode encarar o pitch, sim, como uma fase final em que a UOL comprou o risco, digamos assim, né? Do tipo, a UOL analisou a startup durante o seu processo e essa startup, a gente acha que é uma startup que vale realmente a pena a gente investir, que a gente está super animado, empolgado de trabalhar junto. Mas a gente pode encarar também como essa etapa de contrato e de due diligence aquela fase que antecede o gol, né? A gente está na cara do gol, a gente ainda pode errar. Quer dizer, é uma fase que tem tudo para dar certo, tem tudo para a gente correr rapidamente com essa fase, com essa etapa, mas que a gente ainda pode encontrar algumas pegadinhas e algumas coisas que a gente pode fazer com que a startup não avance para receber o investimento. Já adianto que isso não é comum, mas isso pode acontecer e vocês devem tomar os cuidados necessários para isso. E a minha ideia também aqui é desmistificar um pouco o que acontece nessas duas fases aqui na aceleradora.
Então, basicamente, contrato due diligence pós-pitch é um período que mais ou menos vai ali pode levar uma semana, pode levar um mês. E então tem startups que demoram menos tempo porque já estão com as informações e correm rápido com o processo, porque os founders se envolvem e talvez envolvam menos ou envolvam na medida certa seus advogados, suas equipes jurídicas, enfim. E tem startups que demoram mais tempo porque às vezes a startup está passando, às vezes, até por um outro processo. Tivemos um exemplo agora recente de uma startup que estava fazendo uma cisão, enfim, estava separando o CNPJ, criando um novo, enfim, então tem todo o processo burocrático de junta comercial para abrir o CNPJ que vai receber o investimento. Então, basicamente, tem algumas situações que aparecem que a gente tem que lidar e que, óbvio, né, é uma é sempre tratado individualmente, porque é uma fase negocial em que a gente está tratando com cada startup ali, com cada founder dentro do nosso processo aqui. É uma fase que envolve também equipes jurídicas. Não sei se temos advogados ou advogadas aqui falando conosco, mas a gente tem também um carinho especial pelos advogados e pelas advogadas nessa etapa, né? E brincadeiras à parte, a gente pode depois discutir um pouco mais aqui os casos que aparecem, mas a gente sabe que, no final das contas, todo mundo está defendendo os seus interesses, né? A UOL defendendo os interesses dela e dos seus investidores e, no caso, às vezes, de um advogado, de uma advogada de uma startup, defendendo os interesses do seu cliente. Então, isso é normal. Vou também buscar delimitar um pouco qual que é talvez a tônica ideal para ambas as partes, né, se entenderem no final e tudo correr bem. Começando com due diligence, aí só para vocês entenderem, né, esse é um processo que a UOL toca aqui na aceleradora por uma pessoa, tem uma pessoa que faz não exclusivamente isso, mas tem uma pessoa dentro da operação da UOL, hoje é a Bia, que toca essa parte burocrática de pós-pitch, pré-investimento. Então, vocês vão estar sempre em contato com uma pessoa dentro da aceleradora e é uma etapa, é due diligence e contrato, quer dizer, é uma coisa só, né? Uma coisa que é uma etapa que a gente executa, né? E vai atrás das informações para a gente vencer essas duas frentes. Due diligence, talvez vocês já tenham escutado falar esse termo com alguma frequência, talvez de uma grande empresa de consultoria que grandes empresas que passam por due diligence, que às vezes acontecem, né, grandes, sei lá, não quero usar o meu francês aqui, né, mas acontecem grandes M, né, dentro do, do cenário, sei lá, do cenário empresarial, porque talvez a empresa não tenha passado por um processo mais forte de due diligence, por exemplo. E aqui nós não estamos falando nós não estamos falando de um banco, a gente não está falando de uma, né, de uma Gerdau, a gente não está falando de uma Lojas Renner, a gente não está falando de uma, né, de empresas grandes, né, de empresas gigantes. A gente tá falando de uma startup. Então, às vezes pode até parecer meio contrassenso, assim, ou contra-intuitivo você falar de due diligence dentro de uma startup. Basicamente é para a gente, né, a gente levanta uma série de certidões de documentos na pessoa física e na pessoa jurídica, quer dizer, a gente vai atrás de documentos que comprovam para a gente que basicamente a startup não tem nenhuma dívida impagável no seu CNPJ e que o founder ou que a founder também não assassinou ninguém, né, na sua vida, né? Então, tipo, é uma série de documentos e certidões que a gente basicamente vai se certificar de que não tem nenhum esqueleto no armário, que nem a gente diz. É uma due diligence, na nossa visão, super simples, porque de fato não é para ser complexa, não é para a gente achar nada. Na prática é isso. A prática é surpreendente quando a gente encontra algo realmente muito cabeludo. Já ocorreu uma vez da gente encontrar numa startup lá uma dívida muito forte, uma dívida muito, né, com valores que realmente chamaram atenção. Às vezes dívidas pequenas, enfim, coisas bem gerenciáveis, não, é zero problema, enfim, não tem uma restrição em relação a isso, mas no caso de encontrar uma dívida num CNPJ de um valor que realmente chamou atenção, nessa vez especificamente a gente não avançou
o investimento na startup. Então basicamente, na aceleradora, quando você é aprovado, né, pelo pitch, tem lá na UOL uma lista de documentos que a gente solicita para o CNPJ e para o CPF também. Para o CNPJ, a gente solicita contrato social, contratos de vesting, outros contratos de investimento, caso a startup já tenha um stock option plan definido e outros contratos de investimento com anjos, enfim, ou rodadas que ela já tenha eventualmente passado. Contrato social, às vezes, algumas startups, né, vêm com elas vêm com contrato social, mas elas vêm sem acordo de sócios, né, que às vezes é uma coisa que enfim, você tem a questão do contrato social, obviamente, formalizada, mas você ainda não teve as conversas difíceis com o seu founder ou com a sua founder sobre se a startup der errado, o que vai acontecer. Então, são coisas diferentes, mas muitas vezes não é porque a startup às vezes tem um documento como um contrato social que ela já mitigou talvez o risco ou ela já tenha tido aquela conversa difícil com o seu co-founder a respeito dessas eventuais situações que pode ser que a startup dê errado, né? Então, e briga de sócio é bem mais comum do que a gente imagina, né? Vocês provavelmente devem saber melhor do que eu, já que vocês ou são empreendedores ou são empreendedoras, estão aqui, né, obviamente querendo saber a real desse processo, mas obviamente quem mais sabe dessa vida real de empreender são vocês. Então, acontece bastante. E nesse caso, a gente está exigindo um documento, mas depois, aí já dentro da aceleração, a gente vai mais a fundo e busca entender se a startup já teve, se os founders já tiveram aquelas conversas difíceis que a gente busca ter no início de cada operação, né? De cada empreendimento novo. E aí, bom, aí tem uma série de certidões e coisas mais burocráticas que eu não vou me ater aqui na profundidade, porque de fato é uma lista de documentos, não tem nenhum mistério em relação a isso. E a startup recebe essa lista de documentos logo que ela é aprovada dentro do nosso processo. Isso tanto no CNPJ, quanto eu falei, quanto no CPF, né? Quer dizer, no CPF também a gente vai buscar essas certidões e ver se tanto a pessoa física, né, os founders, as founders, como a parte jurídica, né, personalidade jurídica, o CNPJ, tá tudo, não tem nada em desalinhamento ou nada, ou nenhuma surpresa dentro dessa história. Lembrando, né, a gente passou 4 meses acompanhando a startup, né, dentro do nosso processo, em conversas com os founders, em pitch, em comitês, enfim. Então, a gente tem digamos assim, um bom conjunto de informações a respeito da startup do que tá, digamos assim, da cortina para fora, né? Da equipe, né, de como é que é o produto, estratégia de vendas, máquina de vendas, etc., modelo de negócio, tudo isso a gente reuniu já essas informações e já tem uma boa dose bom volume de informações, de dados sobre cada startup. Basicamente, isso aqui a gente abrindo um pouco a cortina, né, olhando um pouco para a cozinha da startup e vendo se está tudo ok. Como eu falei, é uma etapa que a gente precisa, na nossa visão, vencer rapidamente, mas que é necessário passar por isso. A due diligence não tem tanto mistério. Eu acho que a due diligence é uma parte assim super simples e que eu não vejo assim muito segredo, né, muita ciência de foguete. A due diligence costuma ser uma etapa, costuma ser uma parte que os empreendedores basicamente olham o que a gente está pedindo, vão atrás dos documentos e nos enviam, e a gente recebe, analisa, vê se está tudo certo, e caso encerrado, em due diligence. A parte que mais dá, digamos assim, a parte que mais dá samba, digamos assim, é que mais dá discussão e, enfim, e conversas, às vezes se alongam um pouco mais, a parte de contrato. Não sei quanto que todos estão aqui, todos que estão presentes estão familiarizados com o termo, mas a UOL, assim como outras aceleradoras, assim como outros fundos de investimento, utiliza o mútuo conversível em ações. É um tipo de contrato amplamente difundido no ecossistema. A gente, lá atrás, a gente até cogitou usar
acho que teve uma época em que se aprovou a lei do investimento anjo, aí, enfim, aí tinha um contrato específico para usar, enfim. De fato, não foi um instrumento que foi para frente, assim, era um instrumento mais complexo do que se propunha para essa etapa, principalmente do early stage, e continuou se usando o mútuo conversível. E, e basicamente o mútuo conversível é um empréstimo, né? É uma dívida, na verdade. Característica é uma dívida, caracteriza uma dívida, acho que ali tá errado, na verdade. Deixa eu até trocar para não ficar gravado uma coisa errada, mas caracteriza um empréstimo. Ou seja, vai estar escrito dessa forma. Então, na prática, a aceleradora ela tá emprestando uma grana para a startup, entregando um programa de aceleração, entregando mentoria, entregando tudo isso que está previsto em contrato, e a startup vai pagar com ações. Só que a startup é uma limitada, ela é uma, enfim, às vezes ela é um MEI, enfim, é uma startup que ainda não tem ações, né? Então tudo isso tem que ser previsto e vai estar escrito dessa forma para que a gente tenha para que isso seja um instrumento que apesar de toda essa parece até essa fragilidade em termos de contrato, ele é um documento que bem redigido ele funciona bem, né? É um documento, é um formato que funciona bem para essa fase, para não deixar o investidor muito exposto, não deixar a startup muito exposta, e lá na frente, num eventual evento de liquidez, por exemplo, é, se consiga se consiga ter a flexibilidade necessária para negociar e para todo mundo ser contemplado, por exemplo, numa eventual saída. Então, isso é bem importante, quer dizer, a gente está olhando para o contrato, olhando para esse instrumento como uma forma de amarrar uma negociação, ou seja, os termos negociais. Você nunca vai discutir termos negociais no contrato. Os termos negociais já estão acordados, ou seja, quando você aplica para a UOL, ou para qualquer outra aceleradora, para qualquer outro fundo, você tem que ter minimamente lido quais são os termos dessa negociação. No caso da UOL, a gente divulga sempre que a gente abre um bet novo, sempre que, né, isso é bem. A gente busca sempre deixar isso muito claro lá no nosso site, que existe um edital e que existe um conjunto de termos que a gente investe de 100 a 500 mil, num valuation cap de 5 milhões, em que a gente vai converter essa nossa participação com investimento financeiro mais 1% de aceleração que a gente captura pelo Smart Money que a gente entrega, ou seja, você tem uma coisa que é o investimento financeiro, que isso converte em participação lá na frente, e tem mais 1% que a aceleradora propõe, porque é uma proposta, a startup tem que, obviamente, estar de acordo com isso, senão nem faz sentido aplicar. E a aceleradora ela, propõe esse 1% de aceleração pelo Smart Money que ela entregou, sendo que o investimento financeiro ele é um investimento que vai converter em ações sem diluição, e o 1% de aceleração ele já é em base totalmente diluível, né, que a gente chama. Então, na prática, a gente vai ter um contrato mútuo conversível, né, que vai ser um empréstimo que você vai pagar em ações lá na frente, quando houver uma rodada, no caso da UOL, né, uma rodada qualificada, que significa uma rodada acima de 500 mil. Em uma das duas condições, o que for menor, entre um valuation cap de 5 milhões, o que é isso? Quer dizer que a UOL está assumindo que uma startup vale 5 milhões. Não. A sua startup pode valer 50 milhões, 200 milhões, 1 bilhão de reais. Mas, na prática, a UOL está entrando antes, a UOL está entrando cedo, né? A UOL está entrando lá no início da jornada da sua startup. Se a sua startup continuar fazendo rodadas e não se transformar, por exemplo, numa SA, o que às vezes que é incomum acontecer, mas a startup não se transformar em SA, sendo que ela não vai levantar mais rodadas, por exemplo, e aí isso sim é bem comum, esse contrato ele continua valendo, né? E a gente vai renovando esse contrato por alguns anos até de fato a gente encontrar uma forma de saída para o nosso investimento. Mas é para ser um contrato de longo prazo, em que
a gente vai converter a nossa participação por um valuation, que a gente entende ser justo pelo, pelo momento que a gente entrou, pelo momento que a gente investiu na startup. Ou seja, se a gente investe na startup em 2024 e ela é avaliada depois em 50 milhões lá em 2026, não é justo a gente entrar a 50 milhões em 2026. Obviamente, que quando se converter essa startup lá em 2026 a 50 milhões, é justo que a UOL converta a sua participação num valuation que já foi acordado lá atrás, em 2024, para que, obviamente, a aceleradora entre com uma, com um equity nem demais, né? Nem um equity muito inflacionado, né? Muito inflado para não prejudicar o cap table dessa startup, mas também não um equity tão insignificante que não viabilize a operação da aceleradora, assim como talvez também viabilizaria a operação de outros fundos de venture capital e de outras aceleradoras também. Então, por isso que é sempre uma negociação em que a gente tem que ter muito cuidado com um dos principais ativos da startup, que é o cap table. Então, no caso da UOL é isso. No caso da UOL é um modelo de negócio, né, que a gente propõe com esse valuation cap, que, de novo, reforço, não é o valuation, não é o valor que a startup está valendo hoje. É basicamente uma premissa de que a startup vai sim valer muitas vezes isso lá na frente. E pela UOL ter investido no seu estágio early stage, né, no estágio early stage dessa startup, a UOL tem o direito de converter a sua participação nesse valor. E aí, isso não, e aí por que esse modelo é positivo? Porque isso não impede a startup de negociar rodadas acima desse valuation. Porque a UOL não está precificando o ativo. Basicamente é isso. E tem uma outra regra que a gente pode também converter o nosso investimento numa taxa de desconto de 25% em cima aí do valuation pre-money do investimento qualificado, né? O que for menor, né? O que obviamente é uma questão de o que for mais vantajoso, né, para a aceleradora, né? No caso, basicamente é isso, mas que são dois casos que são duas regras que em nada prejudicam o cap table da startup. Eu acho que esse que é o principal ponto aqui. A, os termos negociais, né, e vocês devem tomar consciência disso quando vocês vão falar com uma aceleradora ou com fundo, o mais cedo possível, entender como é que é o modelo de negócio da aceleradora, do fundo, como é que se remunera, como é que as pessoas se remuneram, qual é que é o retorno esperado para os investidores. Tudo isso vocês precisam entender na hora de vocês falarem com a aceleradora, e muitas vezes as startups falam conosco e conversam conosco e passam por todo o nosso processo sem entender muito bem, de fato, a, o, o racional por trás. E aí, quando elas entendem o racional por trás, elas, não sabia que era assim, que legal. Isso às vezes dá um certo nervoso, né? Porque a startup passou todo o momento do processo, todo o processo sem entender a fundo, de fato, como é que funcionava. Isso às vezes acontece. Mas na prática, e na prática, quando ela entende também acho que mais um validador do trabalho que a aceleradora, que a UOL vem fazendo, que é um trabalho de longo prazo, em que nós nunca tivemos nenhuma negociação, nenhum problema, nenhum contrato rasgado ou furado com algum founder por, por ser um contrato, por exemplo, muito leonino ou muito ruim para o founder. Então a UOL pode se vangloriar de ser muito founder-friendly nesse sentido, né? Então, no nosso caso aqui é isso, né? Explicando um pouco do que é nessa etapa, basicamente, né, de contrato, o founder muitas vezes acredita que tem o não é o dever, mas talvez até a possibilidade de negociar. E muitas vezes isso pode acontecer, e a gente obviamente não fala que nada é inegociável, mas a gente tem sido cada vez mais, digamos assim, cada vez mais diligentes e cada vez mais focados em não abrir mão do nosso modelo, né? E eu acho que isso é um recado que eu acho que é super importante de dar, que é as startups no early stage, elas ainda não
muitas vezes delas não acordaram ainda para reprecificação, para readequação de valor que o mercado fez depois de 2021. Né? Então, tem startups aqui chegando para a aceleradora muitas vezes exigindo 7 milhões, 8 milhões, às vezes até 10 milhões de valuation, sem ter vendas, sem ter um produto ainda com clientes reais, com clientes pagantes. E sendo que as startups que estão em rodadas subsequentes, essas startups todas estão sendo reprecificadas e todas estão sofrendo correção nos seus valuations. Grande maioria. Então isso também, nessa hora do contrato, não me parece ser assim uma hora para você negociar. Se você quer negociar, talvez seja bom você adiantar essa etapa e colocar essa etapa um pouco mais, né, anterior a esse momento de contrato, porque aqui, na verdade, é basicamente a celebração de algo que já tinha sido alinhado, que é termos negociais versus formalização dos termos negociais. Quer dizer, se você dá o aceite, você entendeu o deal da aceleradora e faz sentido aquilo para você, para o seu negócio, para o seu momento, o contrato não deve ser um problema, o contrato não deve ser um impeditivo para você avançar no seu relacionamento, né, com a aceleradora, por exemplo. Então acho isso importante também de reforçar que nessa hora é uma hora que você, obviamente, você lê o contrato, né, esse contrato ele já foi compartilhado com a startup ainda durante o processo, então ainda na fase ali de pitch, as startups finalistas, a gente sempre compartilha aqui o contrato para que vocês possam analisar de uma forma mais profunda, até para ir pro pitch com uma certa tranquilidade de que vocês sabem para o que vocês estão aplicando, de fato, né? E aí, para finalizar aqui essa parte mais de conteúdo, sim, enfim, que eu gostaria de trazer, vocês estão jogando o jogo de Venture Capital, então é importante que vocês entendam o jogo que vocês estão jogando, né? Então, um investidor que entra na startup de vocês, ele tem o interesse obviamente, de entrar, de ajudar, mas ele tem o interesse de sair. Assim como ele tem o interesse de entrar, ele tem o interesse de sair. Então, tudo que está no contrato, por exemplo, e tudo que é feito também na due diligence, é uma forma de due diligence, de mitigar o risco que ele tem, porque pensem no caso da UOL, é uma aceleradora que investe super cedo nos negócios. Então tudo que a gente tudo que a gente puder fazer para mitigar o nosso risco, acho que é útil e faz sentido. Mas também a gente não vai ficar super mitigando o risco porque a gente entra na fase mais arriscada do rolê, né? Então, tem um extremo, é um extremo, né? Você correr o máximo risco e você correr risco nenhum. A aceleradora, obviamente, está muito mais correndo quase que todos os riscos, então a gente busca também mitigar um pouco, pelo menos, disso na due diligence com o levantamento dessas informações, mas principalmente no contrato da aceleradora conseguir se resguardar, principalmente assim, entendendo que ela quer converter sua participação na startup num valuation interessante para que ela tenha uma fatia também interessante lá na frente quando essa startup sair, quando essa startup for vendida, for adquirida por alguém. E isso sem prejudicar a jornada da startup, a jornada dos founders, se ela for passar, por exemplo, por outras rodadas de investimento. E a aceleradora sabe que está sendo jogado um jogo de venture capital na grande maioria dos casos. Por que grande maioria dos casos? Porque vocês podem ser uma Squid, que foi uma startup que a UOL investiu, colocou uma grana, um survival money, lá em 2014. A Squid levantou depois com mais uma rodada pequena com um anjo e não pegou mais nenhum investimento e seguiu a vida e foi vendida para a Localweb por quase meio bilhão de reais, foram quase 500 milhões de reais. Uma startup que deu um belo retorno para a aceleradora, porque a aceleradora também teve uma participação que eu digo assim, ajudou de forma relevante a startup e também tinha um percentual ali no cap table que
conseguiu dar um bom retorno, sem prejudicar o retorno que os founders tiveram, que era o principal retorno. E vocês também podem ser uma Movidesk, né, que também é uma startup do portfólio da UOL, que levantou grana com ABC, com Redpoint, que são dois fundos super renomados, e a UOL também investiu na Movidesk super cedo, e, e obviamente investiu num modelo que tinha muito espaço para outros investidores entrarem, assim como tinha na Squid. Quem não quis entrar, aí no caso da Squid, foram os próprios fundos que deram no-go para Squid. E no caso da Movidesk, que levantou rodadas, aí tanto a ABC quanto o Redpoint também tiveram uma bela saída, assim como a UOL, assim como os founders também tiveram uma bela saída quando a Movidesk foi adquirida pela Zendia por 660 milhões. Então, esse é o jogo que está sendo jogado na maioria das vezes. Então, é entender que esse é o jogo e que né, é um jogo também de fases, né? Provavelmente na UOL você está falando da fase 1 de fundraising, digamos assim. Então, e se você fizer uma boa, se você tiver um bom parceiro, né, como a UOL na fase 1, esperamos que a fase 2, que você acesse a fase 2 de uma forma com menos fricção e, né, de uma forma bem um pouco mais tranquila, digamos assim. Mas isso não elimina o fato de que vocês também podem fazer e devem fazer background check com todos os investidores que vocês estão falando, para entender os termos de contrato, para entender se aquele investidor, aquela investidora faz contratos muito leoninos, se tem cláusulas é, muito estranhas, ou, enfim. Background check, geralmente fazer com empreendedores, né, que já passaram por aquele fundo, por aquela aceleradora, isso é muito válido e eu tenho certeza que essa é uma dica muito valiosa para que vocês possam, antes de qualquer negociação, vocês possam também e de analisar qualquer contrato, vocês pelo menos poderem ter uma opinião externa, né? E vocês poderem entender, porque é super relevante e isso não é encarado como nenhuma desconfiança do fundo ou da aceleradora. Pelo contrário, quando vem algum empreendedor aqui falar conosco e comenta, eu falei com 2, 3 founders que foram investidos por vocês e achei a ABC, me falaram isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente fica super impressionado com né, e bem impressionado né, de ver a preocupação que o founder está em fechar com um parceiro ideal ali para o negócio dele. Então, e nessa etapa, né, tanto de due diligence quanto de contrato, não tem nenhuma, como é que não tem nenhum mistério, não tem nenhum segredo, mas o founder tem que sim, as founders têm que se envolver diretamente, né, nessa etapa, porque senão, e aí tem as histórias com os advogados, né, com as advogadas, que geralmente tem uma percepção de que quando você envolve advogados na história, principalmente advogados que não têm conhecimento, às vezes, do ecossistema de startups, talvez ele vai encontrar né, por padrão de, talvez até do que o direito ensina, digamos assim, que vai encontrar um monte de buraco, um monte de oportunidade de melhoria no contrato, que é normal, porque de fato o contrato é um instrumento, né, uma redação que ela foi, digamos assim, adequada, né, para atender esse tipo de investimento de risco. Então, se você simplesmente falar para o seu jurídico se envolver no processo, você provavelmente vai retardar o processo. É isso que vai acontecer, porque o jurídico vai encontrar um monte de defeito no contrato e alguns pontos dentro do contrato eles são de fato relevantes que o jurídico vai chamar atenção. E aí nisso que o ponto 2 ali faz muito sentido, né? O background check, quer dizer, essa aceleradora, esse fundo já sacaneou alguém? Por que o contrato tá assim, né? Então, assim, você tem que meio que comparar o background check com o estilo de contrato que aquele fundo, com aquela aceleradora está propondo. E aí, na prática, o que a gente vê a equipe jurídica aqui, na minha startup, o meu advogado levantou esses pontos aqui, essas cláusulas aqui.
E geralmente são cláusulas que a gente explicando para o founder é muito mais fácil do que eu explicar para o advogado, para a advogada, porque ainda assim talvez não introjete na cabeça da pessoa que aquilo ali é algo que está prevendo uma futurologia, está prevendo uma negociação lá na frente em que a gente precisa ter esse talvez essa cláusula um pouco mais forte aqui para o nosso lado, para que a gente consiga pelo menos negociar e não ser sacaneado, por exemplo, por um potencial comprador da startup, né? Então isso acontece também em casos reais assim no ecossistema. Então é óbvio que tem que envolver a parte os advogados, né? O advogado de confiança, o advogado de confiança da startup, mas não delarguem. Isso não faça com que o founder ou a founder não tenha que liderar esse processo. Isso é muito importante, né? Então e nesse momento, né, óbvio, é hora de abrir o capô, que nem a gente diz, né, é hora de ser transparente, né, de você ser brutalmente honesto com quem você está falando, né, então olho no olho, né, conversas francas e transparentes, e, e o founder liderando esse processo, interessado, porque na prática, quem é mais interessado nessa história é o founder. Por que que eu digo isso? Porque a UOL faz, né, óbvio, faz bets a cada 4 meses, enfim, já investiu em 153 startups, vai investir em muito mais aí nos próximos anos. Mas se não tiver contrato assinado, a gente não pode fazer o depósito, a gente não pode soltar o Pix lá para a conta da startup, para a startup poder começar a acelerar de fato. Então, é de todo o interesse do founder, que essa etapa seja vencida diretamente. E isso a gente só consegue vencer essa etapa rapidamente se o founder e se a founder se envolve diretamente nisso. E aí, para mim, particularmente, todas essas dicas aí envolvem isso como premissa básica. E, não menos importante, ler o contrato. Tem 7 páginas, então não custa nada ler umas 3 vezes para vocês entenderem, não o advogado entender por vocês, o que vocês estão assinando. Tá? Então, pessoal, da minha parte era isso, né? Passei um pouco até do que eu tinha planejado. Achei que tinha. Não achei que tivesse tanta coisa para falar de contrato de diligence, mas queria agradecer de novo aí a quem está nos escutando, quem está acompanhando aí até agora, e podemos abrir aí, Aline, quiser mediar para dúvidas. Ah, legal. Valeu, Felipe. Acho que tu explicou bem direitinho. Agora, para mim, pelo menos, já clareou bastante. Isso para mim era um buraco negro que ficava ali, né? Mas o que será que é isso mesmo? Do diligence é a mesma coisa que contrato? Qual que é a diferença? Então, deu uma boa clareada. Obrigada aí pela tua explicação, Felipe. A gente tem uma pergunta aqui que a Dani botou no grupo escrito, mas eu acho que se ela quiser abrir o áudio e fazer a pergunta, pode Ah, ser. funciona Pode bem. ser, Dani. Se ela não conseguir, eu leio Tá, aqui. não consegui, tu é isso. Tá Tá no no mudo. mudo. Vou ver, vou pedir para ativar o som, ver se apareceu aí para ti. Não tá dando, então eu vou ler. Boa, vai lá. A Algol tem algum tipo de e-book ou guia que prepare a startup para essa fase, entre parênteses, né? Documentação e resoluções específicas para a dúvida. Que o empreendedor que está começando a buscar investimento já se prepare e adiante. Boa, boa, ótima pergunta, Dani. A gente tem um playbook interno, né, que a gente, quando a startup passa do pitch ali, a gente envia e aí a startup, não é nem um playbook, na verdade, é só um manual realmente de como que ela vai atrás das informações e que tipo e quais documentos e onde é que ela acha os documentos que a gente está solicitando, para que a startup possa fazer por conta e, obviamente, não precise contratar nenhuma, porque não é a ideia contratar nenhuma empresa de auditoria para fazer a due diligence. Mas a gente pode pensar sobre isso. A gente não tem assim um tipo de e-book assim para talvez desmistificar um pouco essa etapa. Eu acho que seria super válido. Se quiser, depois a gente pode trocar uma ideia a respeito e pensar em algo junto aí. Eu acho até assim, porque a gente fala, né, em certidões, e aí, pelo menos na minha cabeça, quando tu falou certidões, eu já fiquei pensando, meu Deus, vai demorar um ano, vai ser caro para buscar certidão, e o quanto certidões precisa, enfim, e eu, pelo menos, sempre tenho um pé atrás, assim, que certidões e onde procurar, então talvez seja legal também saber.
Com certeza. Temos mais uma mão levantada. Vou pedir aqui para ativar o som. Olá, Felipe. Obrigado, Aline. Obrigado. Oi, tudo Agradeço aí o conteúdo aí, Felipe. Você falou um negócio interessante. No ano passado, a gente fez uma iniciativa, né, de um hub de aceleração também. E tinha o contrato padrão, né, Felipe? E aí o contrato padrão, que nem o de vocês também, a gente também, eu tenho conversado bastante com a Mari, só para que você saiba, eu também sou mentor pelo Inovativo, então eu converso bastante com a Mari, eu defendo o investimento com definição de percentual em rodada futura, eu também defendo essa questão, Ju, que muita gente não entende, né? Então a gente faz o contrato tipo vesting, que define alcance de determinadas métricas da aceleração e depois se transforma no investimento, ou seja, mas muita gente não, quer insistir no percentual lá, então essa questão, mas você falou um negócio interessante dos advogados, né, que tem um contrato básico, 5, 6, 7 páginas, vem o advogado que quer transformar o contrato padrão, transformar por completo o contrato padrão. Fala assim, ó, daqui em diante você já não tem mais o dinheiro, você esquece. O contrato padrão é o nome disso, é padrão. Eu te explico tudo, mas se eu for trocar todo o contrato para cada acelerador, né? Então não existe um padrão nesse sentido. Mas a minha pergunta diretamente aqui para você, gosto disso, gosto do due diligence, tem um manual de due diligence direcionado para avaliação de risco, mas as grandes questões é o seguinte, você define então o percentual, né, pós-valuation, após rodada, desde que seja uma rodada qualificada, você já falou qual é a regra da qualificação, pelo menos 500K, tudo mais, mas no final das contas, Felipe, você define um piso, né, pelo que eu entendi, né, ou seja, no mínimo 5 ou 25% de 25% desconto. de Tem que ter um desconto piso no final das contas, né, porque, no é, valuation pre-money quer da dizer, piso rodada. não, um teto, né, na verdade é um teto, né, Isso, não é um piso, é isso. um teto, né, porque senão, de repente, tô torcendo por isso, né? Mas se a startup, ela depois, foi o que você falou, invisto hoje em 2024, coloca lá 500 mil. E por algum motivo, tô dando graças a Deus, mas a startup vai valer depois 200 milhões, tá? Então, eu que te acreditei, agora meu percentual é mais ou menos que Exato. nem no padrão do Savery lá do Facebook. Meu padrão é 0,00 alguma coisa, não vale, não é justo. Né? Então, você põe um teto, né, na verdade. Exatamente, essa é a lógica, é essa. É uma condição, é uma regra ou outra, né? Então Tá. você vai. E aí é um capítulo que tem especificamente da conversão de ações no contrato. Então é bem simples também de acessar essa parte no contrato, porque tá bem delimitado, né? Que o que for menor dentre as seguintes premissas, né? O valuation post-money de 5 milhões na rodada Ok. qualificada, ou o valuation pre-money da rodada qualificada, o investimento qualificado com um desconto de 25%. Tá, e se não alcançar esses valores, pelo que eu entendi, na prática, pelo UOL, por enquanto, vamos Daí, levando, né? Vai aí você, renovando, então, vai isso. Daí, insistindo, né? daí assim, daí tem regras que a gente chama lá no contrato de valor do múltiplo de receita. Uhum. Que aí a gente faz um valor, a gente multiplica a receita por 1,5 dos últimos 12 meses. E aí, se é o múltiplo, se esse valor desse múltiplo for em menor que 2 milhões e meio, o valuation vai ser 2 milhões e meio. Se for entre 2 milhões e meio e 5 milhões, vai ser 5 milhões, desculpa, vai ser o múltiplo da receita, e se for maior do que 5, se o múltiplo for maior do que 5 milhões, ele vai ser, aí sim o valuation vai ser considerado 5 milhões. E isso só para a gente entender que é o caso de uma startup que não levantou rodada qualificada É, e ela tá crescendo, enfim, ela pode estar com margem alta, enfim, ela está crescendo e não está precisando mais de injeção de capital. E basicamente aí a gente só precisa definir uma regra para a gente, se essa startup eventualmente for adquirida, a gente converter essa participação com algum racional, assim, sensato, né? Algum racional é, também é. que faça sentido. Então é isso, basicamente. E, Não, não, tudo bem. na prática é futurologia, né? A gente não sabe efetivamente quanto que essa startup vai valer na frente, né? Então, Não, legal, mas é justamente porque eu costumo dizer o seguinte, né? Na hora que puxou o contrato é porque já não deu certo, né? Então, a ideia é puxou o contrato de advogado porque já não deu certo. Então, o importante é esteja já tudo combinado antes e esse depois é lá no outro ponto. futuro já está combinado, não tem surpresa para ninguém. Bacana É, isso que você falou agora aí de estabelecer
um valor, no caso do não atingimento lá da questão, para pelo menos ter um racional, foi o que você falou, porque o importante é a UOL, um dia ela vai sair, né? A premissa é Esse é que o ela não ponto. fique o A resto da gente vida. precisa, e aí a gente tem que deixar isso claro que a nossa intenção é desinvestir, né? Então, Sim, sim, sim. a gente não tem, por exemplo, a intenção de ficar no cap table da startup, né? Mesmo com a conversão e receber dividendos, por exemplo, não é o nosso negócio isso. E então é isso, é basicamente o contrato tá a serviço disso e tivemos várias startups, na verdade, que não levantam novas rodadas e que continuam crescendo e tá tudo bem. E a gente não vai forçar a startup para que se levante uma rodada qualificada. Mas como muitas startups vão para esse caminho e o mercado de venture capital, né, ele tá aí olhando também para as startups da aceleradora, isso tudo já está bem combinado e já tivemos várias startups nossas que levantaram rodadas depois da aceleração e num, né, com muito digamos assim, com zero fricção em relação aos termos aqui, né? E eu acho que um comentário legal que você fez também é isso, né? Se é um bom conceito. O contrato é para não ser usado, na verdade. O contrato é só para você assinar ali, você guarda ele para depois você não precisar mais acessar. Quando você puxa o contrato é porque você está querendo fazer alguma coisa que Porque que, cer- já azedou, a coisa já azedou. que certamente já Legal. não foi pelo caminho Obrigado, que a viu, gente Felipe? imaginava. Obrigado mesmo, obrigado, valeu. Ô, Felipe, a gente tem mais uma, então, para encerrar, da Betina, acho que ela está aqui ainda. Betina, quer abrir o áudio e perguntar para o Felipe ou quer que eu leia? Não, pode ser, parabéns pela live. Se tu tiver algum case, então, de não sucesso, né? Porque a gente sempre fala de como fazer, mas nessa história aí de Uhum. vocês, o que que deu ruim, né? Histórias do que não fazer, né? De como se precaver disso aí. Depende, meu. História de sucesso tem várias, Betina. Eu podia ficar a noite inteira aqui falando, mas assim, primeiro de tudo, né? Se a startup Conta não der. uma que foi mais assustadora, Felipe. Tu já viu muita coisa aí, eu imagino, mas o que que tu pensou? Nossa, isso eu nunca tinha pensado que poderia acontecer. Quando aconteceu essa startup de ter uma dívida muito grande, por exemplo, e um número que realmente nos chocou, assim, a gente jamais pensou que uma startup, né, poderia, né, ter uma dívida tão grande e não foi sacanagem do founder, né, nem nada disso, eles já tinham nos falado da, sobre isso e aí quando a gente foi pegar o número, de fato, o número é, era um pouco maior do que ele tinha falado, enfim, mas acho que também acho que chocou um pouco isso. Mas não é que a gente perdeu a confiança no founder, mas que foi o que a gente viu assim, olha, acho que a gente vai precisar, pelo menos assim, te acompanhar um pouco para ver se você consegue solucionar isso de alguma forma. A gente pode até te ajudar nisso. A gente, inclusive, colocou mentores para ajudar ele e tal, a ver se ele conseguia crescer, pegar um pouco da grana que entrava de receita nova e renegociar, mas infelizmente ele lá na época, pelo menos, ele não conseguiu reverter essa situação, a gente acabou não investindo. E para a startup acabou sendo acho que um baque ali forte chegou tão perto e não conseguiu o investimento, né? E, e acho que aí em outros casos, né? Acho que casos que deram errado, acho que a gente nunca teve assim um caso de uma startup que sei lá, pô, que deu errado sabe, a gente ficou tipo, poderia ter sido diferente, sei lá, não é nem poderia ser diferente, pô. Quando a startup der errado, no na nossa visão, é algo que é do jogo, é totalmente do jogo. Assumimos o risco, deu errado, a founder não assume nenhuma dívida conosco, não tem que pagar o mútuo, não, sabe? Lógico que se o founder, mas eu gostaria de pagar, eu gostaria de, pelo menos, pô, de não fazer a UOL perder dinheiro. Muitos founders têm essa gratidão conosco de sair, deu o negócio deu errado, mas eu vou pegar aqui a grana sei lá, a grana do caixa, por exemplo, pagar o mútuo ou usar né, ainda os contratos que tem ainda que eu estou encerrando para pagar o mútuo da UOL, enfim, para não sair no prejuízo. Porque esse founder também, às vezes, ele sabe que saindo com uma boa reputação da aceleração, ele provavelmente, se ele voltar a aplicar, ele tá com a imagem, né, enfim, ainda consistente, ainda sólida, né? Então, os founders que também têm essa preocupação e que a gente super admira também por isso de querer
não, eu quero primeiro pagar os investidores, por exemplo, e depois eu vejo como é que eu vou ficar e tal. E isso tem um porquê, isso tem um porquê de, tipo, do founder é, se preocupar muito, se ele for empreender de novo, que ele consiga acessar os mesmos investidores ou que ele consiga manter sua boa reputação, que no final do dia é uma das coisas, talvez a coisa que é a mais relevante dentro do ecossistema de startups, que é um ecossistema pequeno ainda, em que muita gente se conhece, todo mundo se conversa, então manter a boa reputação é fundamental. E se eu fosse dizer mais alguma coisa, um case assim de insucesso que se transformou em case de sucesso, a gente teve já empreendedores que deram errado, assim, que não tiveram sua startup acelerada pela Wall e fizeram, né, enfim, não deu certo. Foram fazer outra coisa, foram, né, enfim, criaram outros negócios que deram certo e hoje são investidores da Wall, né? Então, isso já aconteceu mais de uma vez e isso para nós também nos enche de orgulho, porque mesmo ele não dando certo como sua startup lá atrás, ele viu o valor no que ele recebeu lá atrás como mentoria, como Smart, e hoje essa pessoa está se oferecendo, investindo na Wall e se disponibilizando o seu tempo para ajudar os outros founders ali, as outras pessoas que estão começando, né, a sua trajetória. Então, isso para nós é o que tem mais valor, assim, mesmo nos casos de insucesso, a gente aprende bastante. Também, às vezes, a gente é surpreendido com essas, enfim, com essas situações. Sim, legal. Show de bola. Acho que conseguiu responder super bem a pergunta da Betina. Então, pessoal, acho que vamos encerrar por aqui. Felipe, te agradeço de novo pela tua participação. Foi muito bom, foi muito enriquecedor. Agradeço a todo mundo que ficou até o final. E lembrando que vai ficar gravado, então amanhã a gente já deve estar disparando o link no YouTube, pelo e-mail de vocês. E qualquer dúvida também, eu fico à disposição, né? Novamente, meu nome, eu sou Aline Bush, eu sou co-criadora do Instituto Ladies in Tech, sou fundadora da Colocker também, e com certeza a Mari, que não está aqui, mas o Felipe, representando a UOL, também está à disposição de dúvidas de vocês. Com certeza. De novo, Eline, obrigado aí por Agradeço, Felipe. anfitriar esse momento aí. Parabéns pelo trabalho de vocês aí na Ladies. É isso, tamo junto. Valeu, pessoal, boa noite. Galera. Tchau, tchau.